Bom, dando continuidade então ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos para a nossa segunda aula, ok? Dessa vez uma aula direcionada para o público de Eletro 1, ok? Essa aula especificamente não faz parte da ementa de Física 3. E, no caso, é a aula sobre técnicas especiais. Técnicas especiais de que exatamente? Técnicas especiais para se resolver os problemas da eletrostática, certo? Técnicas a mais, um pouco mais sofisticadas do que as que a gente discutiu na primeira aula de eletrostática, para que a gente possa obter exatamente a configuração, o campo eletrostático e o potencial eletrostático para situações em que você tem exatamente em que a eletrostática se aplica, certo? Em situações não dinâmicas, que você tem cargas em repouso, campos estáticos. Okay? A ideia aqui é realmente aumentar um pouquinho mais o repertório, porque a aula de eletrostática, ela foi basicamente uma aula introdutória, mostrando o que era exatamente a eletrostática, como é que são definidos os campos, mostrando algumas técnicas para poder resolver, mas claro, existem muitas situações em que aquelas técnicas que a gente discutiu nas últimas aulas a gente não consegue resolver. Existem problemas muito mais complicados do que necessariamente aqueles que a gente discutiu. E para a gente começar a aumentar um pouquinho mais a dificuldade de alguns possíveis exercícios, a gente tem que passar então para essa segunda aula para que a gente possa discutir mais formas de se resolver. Nesse caso aqui, essa aula 2, que é exatamente sobre técnicas especiais, para poder resolver os problemas da eletrostática, são técnicas especiais baseadas em uma equação a ser resolvida, ok? No caso, essa aula inteira 2, essa aula 2 inteira vai ser direcionada exatamente para técnicas de se resolver a equação de Laplace, ok? Que era a equação que o potencial obedecia no vácuo, ok? Então, só recapitulando, como a gente viu, a eletrostática ela pode ser formulada em termos dos operadores diferenciais aplicados ao campo elétrico dessa maneira, ok? E quando a gente junta esses dois caras, levando em conta que esse cara daqui nos permite escrever o campo como menos o gradiente de V, pega essa expressão, joga na de cima, eu construí isso com vocês na própria aula de eletrostática, a gente obtém essa expressão daqui, que eu falei com vocês, que é o que a gente chama de equação de Poisson. Então ela relaciona como é que é o potencial eletrostático no espaço, em termos da distribuição de cargas do nosso espaço, o que seria natural de se esperar. Como eu comentei com vocês, quando a gente leva em conta uma situação de vácuo, quando a gente leva em conta como é que se deve se comportar o campo eletrostático ou o potencial eletrostático no vácuo, em que exatamente o ρ é igual a zero, nesse caso aqui no vácuo, quando a gente analisa a equação do potencial, ela fica laplaciano igual a zero, ok? E aí, claro, só recapitulando, o que é o laplaciano de um objeto? Ele é derivada segunda do objeto com relação a x, mais derivada segunda com relação ao objeto em relação a y, mais derivada segunda do objeto com relação a z. Isso aqui igual a zero. Claro, equação de Laplace em 3 dimensões. Se for em 2 dimensões, só vai aparecer 2 dos termos. Se for em uma dimensão, só vai aparecer um dos termos, ok? Então, enfim, a gente viu então que a equação de Laplace ela é a equação que acaba sendo uma das possibilidades de estudo para a gente poder resolver as equações da eletrostática. E aí vem um ponto importante. Por que a gente vai resolver? Qual que é a vantagem que a gente tem para poder resolver a eletrostática em termos do potencial, ok? Por que a gente vai explorar técnicas especiais para calcular especificamente o potencial eletrostático? Aqui por algumas razões, ok? A primeira delas é que é o seguinte, como eu comentei com vocês, dado uma distribuição qualquer de cargas, o potencial eletrostático, dado que essa distribuição de cargas não se estende até o infinito, eu comentei com vocês que a gente pode calcular esse cara aqui como 1 sobre 4πε0 integral de dq dividido por r cursivo, ok? Então o que a gente faz? Imagina que você tem uma distribuição qualquer aqui, certo? Você tem um material qualquer que tem sua distribuição de carga, por aí vai, certo? E aí você quer calcular como é que é o potencial em qualquer ponto aqui. Imagina em um ponto específico do espaço, ok? Mas isso pode ser feito para qualquer ponto. O que a gente faz? A gente fragmenta esse cara daqui, como eu comentei com vocês, em muitas carguinhas infinitesimais, porque a gente sabe que o potencial desse cara é o potencial de uma carga pontual. Aí para cada uma dessas carguinhas a gente vê exatamente o quanto que vale o nosso R cursivo. Essa carguinha daqui tem um certo valor dq. Se a gente tem uma distribuição volumétrica, esse dq ele pode ser escrito como sendo ρ dv, sendo dv o volume, ok? Então, enfim, se for superficial, sigma dA e por aí vai, isso aí a gente discutiu bem. De forma que, como eu comentei com vocês, qualquer distribuição finita de cargas a gente pode resolver desse jeito. Certo? Isso aqui é a solução geral do potencial. Então, se esta aqui é a solução geral do potencial, basta a gente montar a integração, por que a gente vai estar analisando uma forma diferente de obter a solução da eletrostática, que não seja simplesmente por técnicas para poder fazer uma integração aqui, por exemplo, ok? E a razão disso é porque, de maneira geral, isso eu inclusive discuti com vocês, calcular essa integral não é simples.
essa integral ela é simples para algumas questões, para alguns problemas em específico, principalmente os que têm uma simetria razoável, né, em que a gente consegue calcular essa integral de uma forma mais natural. Né, mas, igual eu comentei com vocês, quando a gente calculou, por exemplo, o problema do disco, a gente calculou para um ponto que está exatamente no eixo de simetria, né, exatamente do eixo de simetria ali do nosso disco. Se a gente calcula o potencial em um ponto diferente, essa expressão já fica razoavelmente mais complicada de ser resolvida, certo? Então, assim, enfim, existem muitas situações em que essa integral não é facilmente resolvida. E, além disso, uma coisa também que aí eu gostaria de enfatizar bem aqui, porque isso é muito importante, a equação de Laplace, ela tem uma vantagem muito grande, isso eu cheguei a comentar na última aula, mas aqui eu quero devagar um pouco mais, para poder calcular exatamente em condutores, ok? Para calcular em condutores, a equação de Laplace ela é muito útil, por dois motivos. O primeiro deles é porque, como eu comentei com vocês, nos condutores, quando a gente está em uma situação da eletrostática, uma situação de equilíbrio, o campo elétrico é igual a zero no interior dos condutores. Por conta disso, como eu comentei com vocês, os condutores inteiros são superfícies equipotenciais. São regiões em que o potencial é sempre constante. E quando a gente resolve uma equação diferencial, toda vez que a gente faz tem uma solução geral e a gente coloca as nossas condições de contorno, né, no nosso problema para falar qual que vai ser a nossa solução. Como a equação é para o potencial, imagina que eu quero determinar também, imagina que, sei lá, que eu tenho um condutor qualquer, eu tenho um monte de condutor com suas cargas específicas, eu quero saber qual que é o campo elétrico aqui no meio. As condições de contorno que eu teria que falar seria qual que é o potencial desses caras, né? Que seria, por exemplo, um tipo de condição de contorno. Se esses caras forem condutores, maravilha. Por quê? Porque todos eles, a gente sabe que vai ter um V constante. Então eu posso resolver essa expressão colocando que toda a região do condutor tem um potencial constante, que é uma condição de contorno bem agradável, certo? A gente sabe que a gente sabe que o potencial vai ser constante nos condutores. Então, isso acaba dando uma certa vantagem para a gente calcular em termos do potencial. E também tem outra razão, né, pela qual para condutores especificamente, tanto é que as técnicas que a gente vai aplicar aqui, né, eu vou inclusive mostrar vários exemplos, os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, né, das técnicas que a gente usa para poder resolver esses caras, vão ser principalmente para os condutores. Porque para os condutores que essa expressão realmente é muito vantajosa. Não é a única situação, mas para condutores ela é muito, muito vantajosa. E a outra questão é que essa expressão daqui de cima, ela não funciona bem para condutores. Por quê? Como é que ela funcionava? Era aquele trem, pega uma distribuição de cargas qualquer, fragmenta esse cara, né? Dado que você fragmentou esse cara, pega um dq pequenininho, vê quanto é que vai ser, tudo certo. Mas perceba que esse raciocínio só faz sentido quando a gente tem isolantes. Porque a gente não escreve esse cara em termos, por exemplo, de ρdV, ou em termos de sigma dA, ou em termos de lambda dl. Quando a gente faz isso, a gente está falando que a gente tem uma certa distribuição de cargas, a gente tem uma certa densidade de cargas do nosso problema. Quando a gente tem um condutor, a gente não sabe de antemão qual que é a densidade de cargas desse cara. Por quê? Porque o condutor, as cargas têm mobilidade. Se a gente colocar carga no condutor, ela vai se ajeitar até chegar numa configuração de equilíbrio. Se eu coloco um condutor dentro de uma região que possui campo elétrico, essa densidade de cargas vai modificar. Então, quando a gente vai tratar de condutores, a gente também não consegue falar de antemão, a priori, quanto que vai ser a densidade de carga neles. A densidade de carga depende de cada problema. Então, calcular desse jeito para condutores é muito ruim, porque a gente só consegue calcular o potencial via integração, né, por lei de Coulomb, se a gente sabe a densidade. Mas a gente só sabe a densidade de cargas em um condutor se a gente já sabe a solução dele. Então, calcular por essa expressão para condutores, a gente simplesmente não consegue. Não é que não consegue, mas é que fica uma análise muito complicada. E não vale a pena, simplesmente não vale a pena. É um esforço que não é recompensado. Em compensação, quando a gente resolve a equação de Laplace, igual eu comentei com vocês, a gente fica muito mais tranquilo. Por quê? Porque eu só preciso falar que o condutor vai ter potencial constante. Basta eu colocar essa condição de contorno que eu já consigo tanto a densidade de cargas, como eu vou mostrar para vocês, certo? Uma das técnicas que a gente vai usar, né, depois que a gente calcular o potencial, utilizando as condições de contorno que eu falei na eletrostática, a gente consegue inclusive calcular a densidade de cargas, de maneira que a gente consegue descobrir, trabalhando com a equação de Laplace, não somente o potencial e, por consequência, o campo, como também a distribuição de cargas no condutor. Então, com essa expressão, a gente consegue resolver problemas muito mais facilmente com condutores, ok? Então, é por isso que a gente está focando nesse cara. É um segundo motivo. E um terceiro motivo, que é porque toda vez que você está querendo, né, trabalhar com alguma equação, né, para resolver algum contexto na física, e você chega em uma equação conhecida, aí é só correr para o abraço, aí é só alegria, certo? Porque toda vez que você tem uma equação conhecida, acabou, você já sabe como é que se comporta as soluções dela, você consegue ter muito ferramental, né, para poder resolver essas expressões.
No caso, a equação de Laplace é uma equação extremamente bem conhecida na matemática, extremamente bem estudada, porque ela aparece em diversos contextos, e na física ela aparece em muitos contextos diferentes, certo? Dentre eles na eletrostática, mas também vai aparecer na quântica, também aparece na mecânica, aparece em diversos lugares. A equação de Laplace é uma equação muito conhecida, certo? Tem muita aplicação física e também é muito importante na matemática. Por conta disso, você sempre vai encontrar livros que tem todo um catálogo de soluções da equação de Laplace, soluções, propriedades que eles obedecem, tem um monte de coisa. Então, só pelo fato da gente ver que o potencial eletrostático, né, no vácuo, ele obedece à equação de Laplace, a gente poderia simplesmente pegar um livro de física matemática que resolve, né, coloca diversas propriedades do campo, né, das soluções da equação de Laplace, e a gente começar a aplicar elas para o nosso potencial eletrostático. Né? O fato dessa equação daqui ser uma equação conhecida faz com que a gente possa usar todos os métodos desenvolvidos, né, pelos matemáticos para soluções da equação de Laplace, a gente pode aplicar para os problemas da eletrostática. E aí é exatamente uma terceira razão pelo qual a gente vai estar aplicando aqui. Né? E também, né, claro, aí, só que vocês também poderiam perguntar, por que você vai resolver exatamente a equação de Laplace e não a equação de Poisson? Ok? Porque, bom, né, quando a gente vai tratar campos elétricos, potenciais elétricos, né, tudo dentro dos mesmos materiais, aparecem alguns fatores a mais que a gente ainda não discutiu. Uma das próximas aulas vai ser exatamente campos elétricos em meios materiais. Na prática, na verdade, campos eletrostáticos em meios materiais. E aí vai aparecer polarizações, enfim, cargas de polarização, a coisa fica um pouco mais complicada. Então, nesse primeiro momento, né, o primeiro objetivo, antes da gente passar para um meio material, antes da gente querer resolver uma equação um pouco mais geral, um pouco mais complicada também, né, porque essa é uma equação não homogênea, é importante a gente saber resolver a equação homogênea. Até porque vamos combinar, se vocês se lembram de equações, né, diferenciais, como é que é a solução de uma equação não homogênea? É a solução da homogênea mais uma solução particular. Então, mesmo tratando dos problemas da equação de Poisson, as soluções da equação de Laplace são extremamente importantes. Elas fazem parte, elas compõem a solução geral da equação de Poisson. Certo? Então é importante a gente estudar esse cara, ok? Até também porque, vamos combinar, né? O vácuo é mais fácil, né, de ser trabalhado que meio material, então é importante que a gente saiba todas as propriedades do campo eletromagnético, né? Aqui em especial do campo eletrostático, quando a gente está no meio mais simples. Então, essas são as motivações principais de por que a gente vai ficar estudando a equação de Laplace nesse momento, ok? Para poder calcular exatamente o potencial, e eu acho, né, que todo mundo já deve se lembrar, se você tem um potencial, necessariamente você tem um campo eletrostático. Eu não vou ficar calculando o potencial e depois tirar o campo eletrostático. Se você tem o V, você já tem necessariamente o E. Então, a gente não precisa ficar tirando o gradiente para poder fazer isso, ok? Mas, bom, né, tendo em vista que a gente vai estudar, né, técnicas especiais para resolver a equação de Laplace, quais vão ser essas técnicas? Na prática, existem muitas técnicas possíveis, certo? Esse capítulo, se fosse simplesmente essa aula 2, né, se fosse simplesmente para discutir todas as técnicas, eu ia ficar aqui por pelo menos mais umas 300 aulas, discutindo todas as técnicas possíveis para poder resolver. Aqui não, né, aqui é o nosso primeiro contato a mais, né, de técnicas para poder resolver, a mais do que aqueles que a gente viu em eletrostática, que normalmente é o que a gente vê em física 3. Então eu vou discutir com vocês aqui 3 técnicas específicas, ok? 3 técnicas bem úteis, que são essas técnicas aqui, que vai ser o método das imagens, separação de variáveis e expansão em multipolos, ok? Todos esses caras aqui, eles podem ser aplicados tanto para condutores quanto para não condutores, certo? Para isolantes, né, naturalmente. Porém, né, como a gente está tratando do potencial e o potencial é constante num condutor e tudo, essas técnicas elas vão ser mais direcionadas para condutores. Então, por exemplo, o método das imagens, eu só vou tratar eu vou usar ele com vocês como um método para poder calcular campo em condutores. Okay? Em condutores que obedeçam certas especificações. Né? A gente não consegue aplicar cada método para todos os problemas. Existem problemas que se adequam bem a um tipo de método, mas não se aplicam bem a outro tipo de método. Então cada um deles vai ter mais ou menos ali o seu regime, entre aspas, de aplicação. Okay? O de separação de variáveis é um método que eu acredito, né, que se você está aqui, você já deve ter visto, né? Normalmente é visto em equações diferenciais parciais. Né? E, enfim, aí eu vou dar o exemplo tanto em coordenadas cartesianas, né, que acaba saindo exatamente as equações, né, as soluções acabam sendo em termos de série de Fourier, e também vou mostrar em termos de quando a gente tem simetria azimutal, né, em uma simetria esférica, né, uma simetria esférica e azimutal. Vou mostrar como é que fica exatamente, vai aparecer os polinômios de Legendre. Não vou discutir com vocês, né, simetria cilíndrica, porque apareceu em equações de Bessel, porque não tem por que trabalhar com eles aqui em nível eletro 1.
né, mas também, enfim, é análogo, eu só vou mostrar, né, métodos diferentes. E depois expansão em multipolos, que é como se fosse ali, né, a gente na física adora a série de Taylor, né, adora séries aproximativas, né, método de expansão de multipolo é um exemplo legal para a gente poder ver exatamente uma forma de se calcular o potencial de maneira aproximada para campos distantes, pegando exatamente contribuições que vão decaindo cada vez mais rápido. Ok? E a partir daqui, né, enfim, eu vou inclusive resgatar aquela ideia, né, quando eu trabalhei com vocês com o dipolo, vai aparecer, vocês vão ver que na expansão de multipolo vai aparecer bonitinho o potencial de um monopolo, de um dipolo que a gente trabalhou, aí vão aparecer outros, né, que a gente vai, enfim, vai discutindo pouco a pouco para que vá, né, aumentando o nosso repertório, ok? E bom, levando em conta, né, que esses vão ser os métodos que a gente vai analisar, antes de passar para eles, eu queria discutir com vocês só duas propriedades, né, que na verdade uma acaba sendo reflexo da outra, mas são duas propriedades importantes quanto ao laplaciano. Ok? Sempre que você tem uma equação na física, é importante você mais ou menos ter uma ideia o que aquele, igual eu comentei com vocês, né? Quando eu estava discutindo qual que era a interpretação desse cara, qual que é a interpretação desse aqui, né? Do divergente do rotacional, porque ajuda a ter uma interpretação física do que ele impõe quanto ao campo. Dado que a gente tem o laplaciano, que é um operador diferencial aplicado ao potencial, isso aqui é igual a zero, dado que essa é a nossa expressão, às vezes é interessante a gente conhecer algumas propriedades gerais, né, de uma função que é a solução da equação de Laplace. Ok? Claro, né? Enfim, as soluções elas podem ser de diferentes tipos, né? Dependendo das condições de contorno, dependendo da dimensão, dependendo da técnica que você usa, enfim. Né? As soluções elas podem diferir bastante dependendo da simetria do seu problema e tudo. Né? Porém, tudo que obedece à equação de Laplace, vamos combinar. Né? Você pode ter soluções muito distintas umas das outras da equação de Laplace. Dado que todas elas obedecem à equação de Laplace, elas devem ter propriedades que são semelhantes. Certo? Elas têm que ter propriedades que convergem. Afinal de contas, todas elas obedecem à mesma propriedade. O laplaciano de uma função ser igual a zero tem que passar para a gente alguma propriedade específica. Okay? E eu gostaria de discutir com vocês pelo menos duas dessas propriedades, porque elas ajudam a ter uma intuição legal e entender um pouquinho mais a física disso, certo? O que o potencial obedecer à equação de Laplace me passa, num primeiro momento, né, de mais qualitativo. E eu vou discutir aqui duas propriedades específicas que vão ser até úteis, né, quando a gente for trabalhar com o método das imagens, porque eu vou comentar do teorema de unicidade antes dele. Né? Mas enfim, existem duas propriedades. Aqui eu vou colocar como propriedades separadas, mas depois vocês vão acabar percebendo que essas propriedades são idênticas, ok? Na verdade, uma implica na outra. Né? Mas eu vou colocar aqui como duas separadas para que a gente pense nessas duas separadamente, ok? A primeira propriedade eu vou exemplificar, né, para um caso unidimensional, para um caso 1D. Aqui não é um curso de matemática, ok? Então eu não vou ficar aqui, né, demonstrando todas as propriedades, não. Eu só vou passar aqui duas propriedades que eu acho interessantes, ok? Para a gente discutir um pouquinho, só para a gente entender um pouquinho mais sobre exatamente as soluções da equação de Laplace. Para uma dimensão, como é que fica a nossa equação de Laplace? Ela fica a derivada segunda do potencial com relação a x, que seria a coordenada, né, do nosso espaço, é igual a zero. Poxa, essa equação é uma equação muito simples de ser resolvida. Né? Que tipo de equação é essa? Essa equação daqui, ela é satisfeita, né? V de x pode ser escrita em termos de um ax mais b. Se vocês repararem, essa expressão daqui é a expressão que define uma reta. Derivada segunda igual a zero. Ou seja, né, concavidade da função igual a zero. E aí todo mundo deve conseguir perceber que esse cara daqui é a solução geral do nosso problema. Então o que isso significa? Significa que, se a gente fosse calcular um gráfico, né, se a gente fosse pegar um gráfico do potencial, ok? Se a gente fosse pegar aqui um gráfico potencial, né, pela posição x, ele seria alguma coisa do tipo, né? Vou pegar aqui um gráfico genérico, sei lá, seria alguma coisa desse tipo, ok? Uma reta. Poderia ser inclinado diferente, enfim, aqui eu estou pegando só um exemplo de reta, ok? Uma propriedade, né, que acaba aparecendo, obviamente, isso não é uma demonstração. Okay? Eu vou só mostrar, evidenciar uma propriedade que tem aqui, e aí eu vou falar para vocês que isso acontece em outros casos, ok? Essa é só uma constatação, não é uma demonstração, porque, relembrando, isso é uma aula de física. Eu quero discutir os problemas relacionados a construir uma intuição de física para vocês, e não ficar resolvendo, né, demonstrando teoreminhas matemáticos que não vão ser relevantes para a gente nesse momento. Então é o seguinte, imagina que você quer saber quanto é que vale, né, exatamente o potencial num ponto x0, ok? Então, x0. Existe uma propriedade aqui que é evidente, que é o seguinte, V de x0, ele pode ser escrito da seguinte forma. Ele pode ser escrito como sendo meio de V de x0 mais A mais V de x0 menos A. Ok? O que significa isso? x0 mais A vai ser esse cara daqui. x0 menos A vai ser esse cara daqui. Então, o que está falando é que o V de x0 vai ser a média do valor do potencial nesses dois pontos. Okay? Por ser uma reta, eu acho que deve ser claro para todo mundo que isso realmente acontece. Qualquer ponto, qualquer potencial em algum ponto específico que você pegue, ele sempre pode ser visto como a média dos potenciais em pontos que estão equidistantes desse cara. Eu poderia pegar qualquer A que esse cara daqui vale, ok?
Essa propriedade, quando a gente vai analisar, né, no caso unidimensional é muito fácil de se ver isso. Okay? Quando a gente vai analisar, né, problemas um pouco mais complicados, né, que são em dimensões maiores, em que aqui aparece derivada segunda com relação a x, com relação a y, ou em 3 dimensões, em relação a z também aparece, essa propriedade também vai ser satisfeita. Ok? Então, por exemplo, aqui eu estou evidenciando para o caso de uma dimensão. Aí agora eu estou afirmando para vocês, essa propriedade vai ser mantida em caso de dimensão maior. Então vamos exemplificar aqui, né, para um caso 2D. Né? Imagina que eu chego e falo o seguinte, né, quanto que vale o potencial nesse plano daqui em específico, ok? Aí, enfim, você tem um plano específico, você quer calcular a equação de Laplace em cima desse plano. Né? O plano, ele é um objeto bidimensional, então como é que vai ficar a sua equação de Laplace? Vai ficar a equação de Laplace bidimensional, certo? Vai ficar o quê? Derivada segunda de v com relação a x, mais derivada segunda de v com relação a y, vai ter que ser igual a zero. Okay? Essa propriedade daqui, desse tipo, ela acaba sendo, ela é mantida para o caso bidimensional. Estou afirmando isso para vocês. Como é que é o caso? Como é que isso daqui se mantém? Certo? Como é que essa propriedade daqui é generalizada para o caso 2D? A ideia é o seguinte: imagina que você quer calcular o potencial nesse ponto daqui, okay? Que eu vou chamar de um ponto P. Então, existe uma propriedade que te fala o seguinte: o V no ponto P, ele pode ser obtido da mesma forma. Aqui não é a média do potencial em pontos equidistantes. No caso, né, como aqui é uma reta, ponto equidistante é um para a direita e um para a esquerda. Aqui, pontos equidistantes, eles formam um círculo. Então, a ideia é o seguinte: imagina que você pega aqui um círculo de raio A, ok? Obviamente esse A pode ser o valor que você quiser. Imagina que você pega aqui um círculo de raio A. O que ele está falando é o seguinte: se você calcula o potencial em cada um desses pontos em torno desse círculo, calcula todos eles e tira a média deles nesse círculo, então necessariamente você vai ter exatamente o potencial do V no ponto P. É isso que a propriedade te diz, ok? Isso pode ser escrito como? Esse caso aqui pode ser escrito como 1 dividido por 2πA integral do seu potencial aqui, né? É exatamente integrado nessa curva daqui. Eu vou colocar desse jeito, ok? Aqui eu vou colocar um C e aqui eu vou colocar um C. Beleza? Então o que ele está falando? Soma o potencial em todos os pontos dessa linha. Mas percebam que quando você faz a integral de linha, você acaba colocando também o tamanho da linha junto, certo? Você deve se lembrar que toda vez que a gente faz uma integração, o tamanho da sua integração também faz parte, né, da sua integração, obviamente. Então, por isso que a gente divide por 2πA. Né? O que a gente está fazendo aqui é, pega o potencial, picota esse cara em vários segmentozinhos aproximadamente iguais a pontos. Esse cara daqui vai ser potencial vezes esse tamanho, mais potencial vezes esse tamanho, mais potencial vezes esse tamanho, mais potencial vezes esse tamanho. E vai fazendo isso no círculo inteiro. Como você sempre multiplicou o tamanho, você divide pelo tamanho para poder fazer a média. Ok? Então a gente tem exatamente essa propriedade sendo satisfeita. Né? O potencial num ponto é sempre a média dos potenciais no seu entorno. E obviamente, como é que seria o caso tridimensional? Né? O caso tridimensional segue o mesmo raciocínio. Ok? Então o caso tridimensional ele segue o mesmo raciocínio. Imagina que você quer calcular o seu potencial em uma região tridimensional do espaço. Ok? E aí, né, para essa região tridimensional, eu vou exemplificar aqui com um cubo. Ok? Mas obviamente não precisa ser um cubo, tá? Pode ser qualquer região tridimensional do seu espaço. Imagina que você queira, né, enfim, calcular exatamente como é que vai ser o seu potencial aqui, ok? Então, deixa eu só desenhar o cubo aqui e a gente discute, ok? Não precisa nem ser um cubo, né? Percebam que aqui eu não consegui desenhar um cubo direito, ficou tudo zoado, enfim. É uma região tridimensional do espaço. Aí imagina que você queira calcular o seu potencial em um ponto P específico que está bem aqui no meio, né, desse cara daqui. Então, quanto é que vai valer o V no ponto P? Mesma coisa, vai ser a média dos potenciais em torno, certo? Que estão equidistantes desse ponto. Mas como é que são os potenciais que estão equidistantes? São os potenciais que estão contidos em uma casca esférica, certo? Pega uma esferazinha, né, centrada, pega uma esfera, uma casca esférica centrada exatamente nesse ponto, ok? Pega essa casca esférica daqui. E aí o que você faz é, calcula o potencial, pega o potencial em todos os pontos dessa esfera, soma todos eles e tira a média, ok? Como é que a gente faz isso? Né? Vai ficar aqui, né? A generalização vai ficar o quê? 1 sobre 4πA quadrado, levando em conta que aqui é uma esfera de raio A, ok? Integral, né? Vamos supor aqui que esse aqui eu estou chamando de uma superfície S aqui, né? Uma superfície S, e aqui vai ficar integral nessa superfície de V dA, ok? Na superfície S. Então o que está falando? Né? Mesma coisa, a gente vai fragmentar a superfície em vários dAzinhos, vai calcular o potencial que tem nele e multiplicar pela área.
certo? Vai fazer a soma em todo mundo. Como cada trechinho você multiplicou pela área, para você tirar a média, o que você faz? Você divide pela área total, ok? Então percebam que esses aqui são exatamente, tanto esse caso quanto esse caso aqui, é exatamente a generalização desse primeiro. Como eu comentei, isso não é uma prova, eu estou só constatando para você, estou só passando uma propriedade, ok? E bom, então essa aqui é a primeira propriedade que eu queria falar para vocês do Laplaciano. A gente sempre consegue fazer esse tipo de situação. Isso é muito útil para problemas computacionais, né? Computacionalmente, essa propriedade é muito útil para você montar programas que calculem o potencial, ok? Mas bom, e a segunda propriedade que eu queria discutir com vocês, que é uma consequência dessa. É uma consequência dessa que nos fala que se V é uma solução da equação de Laplace, não existem máximos e mínimos locais, ok? Eu vou escrever isso aqui e vamos discutir um pouquinho sobre o que isso significa. Então, bom, se o potencial obedece Laplaciano do potencial igual a zero, então o potencial não possui máximos e mínimos locais. O que isso significa? Significa o seguinte, imagina, né, então vamos lá, deixa eu pegar o caso do plano aqui, certo? Só para poder colocar como exemplo, mas não precisa, ok? Poderia ser qualquer caso, né? Poderia ser aqui o caso tridimensional, enfim. Imagina que você quer calcular o potencial nesse plano daqui. Você quer calcular o potencial nesse plano. Para você calcular o potencial, você tem que resolver a equação de Laplace e colocar condições de contorno. O que significa condições de contorno? Você tem que falar o seguinte, nas extremidades do meu problema, ok? Exatamente nos contornos do meu problema. Qual que é o potencial? Essa é uma condição de contorno. Então, se você colocar essa condição de contorno e resolver a equação de Laplace e botar essa condição de contorno na solução, você vai obter o potencial para todos os pontos aqui no interior. Okay? Isso que é uma equação diferencial, né, com condição de contorno que te diz. Né? Da mesma forma, se você tem um espaço inteiro, você coloca a condição de contorno, né, em um objeto específico, você vai ter exatamente o potencial gerado dado essa condição de contorno. Okay? Você precisa de uma condição de contorno. Essa que é a moral da história. O que significa não possuir máximos e mínimos locais? Significa que os maiores e os menores valores de potencial só podem estar na extremidade. Nunca vai acontecer de algum ponto aqui no meio o potencial ser maior ou menor do que algum potencial que tem aqui na barra. É bem fácil de perceber isso pela solução geral unidimensional. Perceba o seguinte, a condição de contorno seria falar o quê? Imagina que eu estou querendo saber o potencial em uma região delimitada por esse x e esse x. Okay? Imagina que eu queira saber o potencial nessa região e a solução deu essa reta. Falar a condição de contorno é falar qual que é o potencial nesse ponto e qual que é o potencial nesse ponto. Percebam aqui que nenhum ponto no interior é maior nem menor do que esses caras. Logo, os maiores e os menores valores do potencial só podem estar na borda, nas condições de contorno, ok? Na prática, isso não é uma propriedade nova. Isso já é uma propriedade que vem desses fatos daqui, né? Dessas coisas que eu acabei de falar. Por quê? Porque aqui está falando que o potencial em um ponto é sempre a média do entorno, certo? Agora, olha só, o que a média faz? A média, ela tende a suavizar pontos máximos e pontos mínimos. Se você levar em conta essas propriedades, o potencial em um ponto ele é sempre a média do potencial que está em torno. Se isso acontece, de fato, não tem por que existirem máximos e mínimos locais. Porque olha só, é bem fácil perceber isso. Imagina que esse ponto daqui é um máximo ou um mínimo local. Ou seja, imagina que o potencial aqui ele é maior, por exemplo, poderia ser menor, mas vou exemplificar com maior. Imagina que ele seja maior do que todos os potenciais em alguma vizinhança aqui, certo? Isso que significa ser um mínimo, um máximo local. Significa que, se você pega uma pequena vizinhança, aquele ponto é o que tem o maior valor. Agora, isso daqui contradiz essa propriedade da média. Por quê? Porque imagina, pega um círculo que está exatamente nessa vizinhança em que esse ponto tem o maior valor. A média de todos os pontos aqui nunca vai conseguir dar o potencial aqui dentro. Vocês concordam? Por quê? Porque se esse ponto daqui, se ele é a média dos potenciais exatamente de pontos equidistantes, ele não pode ser nem maior nem menor do que os pontos que estão na beirada. Certo? E isso vale para qualquer ciclo que você vai pegando. Eu imagino que a ideia tenha sido... eu imagino que vocês tenham pegado a ideia, certo? Se esse cara daqui é um ponto máximo ou um ponto mínimo, a propriedade da média nunca pode acontecer, porque o que a média faz é suavizar máximos e mínimos. Então isso é interessante a gente levar em conta, né, para a gente ter exatamente uma ideia do comportamento da equação de Laplace. São essas duas propriedades que eu queria passar, nada muito sofisticado, também nem vou ficar divagando muito, mas são duas propriedades que vão ajudar bastante, né, a gente ganhar um pouco mais de intuição. Inclusive, essa daqui, né, de não possuir máximos e mínimos locais, que na prática é um desenrolar dessa outra propriedade, eu vou acabar usando na próxima aula, né, quando eu for falar do método das imagens, abordando o teorema de unicidade, ok?
Mas enfim, né, fica aqui então, né, motivações para a gente desenvolver técnicas aqui, né, estudar técnicas para resolver a equação de Laplace, e duas propriedades aqui, né, específicas das soluções da equação de Laplace, para que a gente ganhe um pouco mais de intuição, né, sobre as propriedades qualitativas do nosso potencial eletrostático no vácuo.